Lucas capítulo 10. Deus de poder e glória, aleluia, Jesus. Todos encontraram Lucas capítulo 10? Amém. Lucas 10. Acharam? Amém. Lucas capítulo 10, versículo 37. Lucas 10, 37 diz assim: E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vamos ler de novo 37? Amém. E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, agora eu quero que você fale bem forte comigo. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele ou para ela: vá e faça da mesma maneira. Agora coloca a mão no coração e diga assim: eu preciso fazer da mesma maneira. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez porque ele merece? Em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Eu vou explicar aqui o texto. Mas antes de explicar o texto, enquanto eu estava ali orando, na verdade eu estou muito pensativo desde ontem para hoje. Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que eu sei que vai servir bastante, mas eu prometo que eu vou explicar o texto que eu li para vocês e vou explicar rápido. Mas eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui. Algumas coisinhas antes de explicar esse texto aqui. É que eu sou muito feliz, estou muito feliz com Deus, porque alguns anos atrás a gente só ministrava, minha pastora Dani, só lá no interior chamado Pedreira. A gente vinha para São Paulo, tirava as férias aqui na capital, ia para São Paulo fazer a obra. E em oração pedindo Deus, sabe, das portas também na capital, para as portas na capital. E Deus criou uma situação linda, na qual através da missionária Juliana que eu conheci meus amores pastores Dani, meu amor pastor Fábio. E a primeira igreja que eu ministrei aqui na capital foi justamente aqui, quando estava aqui embaixo em Reforma. Lembra? E eu fiquei encantado com aquilo. Eles na agonia para subir logo, eu falei assim: meu Deus, tomara que fique aqui embaixo. Por quê? Porque o povo passa, ouve uma coisa linda. Eu gosto dessas coisas. Lembra que eu comentei isso? Não que eu falei que Deus mandou dizer, mas eu falei do meu coração aquela questão. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato por isso mesmo. Ontem eu estava ministrando lá na segunda igreja que abriu as portas para a gente, lá na Assembleia de Deus aos Pés de Jesus. E eu lá agradeci o pessoal de lá. Eu estou agradecendo a vocês que abriram as portas, que nos tornamos uma família. Eu lembro que Benjamin estava ainda na barriga, um barrigão lindo, não foi, Dani? E Dani preocupada: meu Deus, como é que eu vou atender o povo da barra? Você não se preocupe, nós só queremos ser recebidos. A Ju não estava aqui, estava em Salvador, não foi quase isso que aconteceu. E eu fiquei feliz, e de lá para cá, pessoal, não parou mais. É tanto que para vir para cá, às vezes a Dani, o pastor, esquece de mim, mas eu fico ligando e falo assim: a gente já está fechando vários lugares, só tem poucos agora, eu preciso ir falar via aí com vocês. Não é assim ou não é? E por coincidência, as duas igrejas que abriu para nós as portas é justamente as duas que foram as últimas de a gente pregar. Preguei ontem lá na Assembleia de Deus e hoje aqui, e amanhã de manhã cedo estamos voltando para Salvador. Passamos mais de 30 dias aqui em São Paulo. E a Aline hoje, eu já fui falar com ela, a Aline já está com cara de triste. Eu falei assim: meu Deus do céu, 34 dias. E já estamos vendo aqui uma casinha para a gente. Eu falei assim: Aline, eu quero ver, quando a gente estiver na nossa casinha aqui, a gente precisar voltar, eu quero ver o que você vai fazer da vida. Porque se aqui a gente é hospedado na casa dos outros, ela fica triste, pastor. Imagina quando ela tiver a casinha dela aqui, meu Deus do céu. Mas enfim, eu queria compartilhar isso para vocês, que tudo é em base de oração. E eu queria contar algumas experiências para vocês que eu tenho, que eu vivo lá em Salvador, que eu tenho certeza que vai servir para vocês. Eu estava comparando, eu pedi a Deus que Deus me desse sabedoria, pastor Fábio, para que vocês entendessem o que eu quero dizer, não entendessem mal, errado e me julgassem por isso. Mas acerca de criminalidade, como é que está a criminalidade em Salvador? Está tendo guerra em Salvador. Lá uma rua não pode ir para outra rua, um bairro não pode ir para outro bairro. Lá você não pode fazer sinal, lá você não pode levantar dedo 2, 3, 4. Lá você não pode vestir certo tipo de camisa ou certo tipo de
boné. Lá a pessoa não pode cortar a sobrancelha de tal forma porque quer dizer uma facção. E que se a outra facção pegar, pronto, é coisa terrível. No mínimo espancamento. Mas o que tem feito é óbito mesmo, é tribunal do crime. E tem bairros, eu passando aqui em vários bairros, principalmente aqui na Zona Norte, tem bairros que eu não vejo isso. E qual é a impressão que dá? A impressão que dá é que São Paulo está melhor do que lá. Em partes não. Por que em partes não? Porque quando essas coisas começaram a acontecer em Salvador, o que as igrejas procuraram fazer? A maioria das igrejas em Salvador estão indo agora para a rua, fazer culto na rua, e a criminalidade está baixando. Mas qual é a sensação que temos aqui? De uma falsa segurança. A sensação de alguns lugares é como se o diabo não existisse. Mas quem tem olho espiritual sabe que ele existe, que ele está atuando daquele jeito. De uma forma, de que forma? Camuflada. Como eles andam dizendo que aqui a coisa está organizada, em Salvador está desorganizado, mas o diabo é o mesmo. Lá eu estava em oração, pastor Fábio, e lá o nosso ministério tem 7 igrejas, mais a sede, 7 com a igreja, 7 com a sede. E em oração eu não sabia de nada. No tempo de Covid, que o Covid estava em alta, eu orando, e Deus me deu direção para ir para uma dessas filiais. E essa é a filial que está nossa pior filial, é nesse lugar lá. Que a criminalidade é terrível. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chamei o líder e falei assim, meu apóstolo, eu estava orando, eu estou querendo ir lá para o engenheiro da federação para ajudar lá. Aí meu apóstolo, ele só disse isso, vá, porque eles estão precisando de ajuda, só disse isso. Aí eu liguei para a liderança de lá e falei assim, eu estou para ajudar vocês. Ele disse assim, ô Marco, venha porque as cadeiras aqui estão empilhadas, só está vindo nós 10. Eu e o diácono orar, só tem 2 cadeiras aqui, nossa cadeira está empilhada. E aí você vem para cá também, para você nos ajudar em oração, a gente bota mais uma cadeira. Eu falei assim, não, se é para orar, o nome dele é Josilita, o nome dele é Josimar, se é para orar, eu vou orar da minha casa. Mas se é para ter resultado, eu estou indo para aí. E qual era o problema que eles estavam enfrentando? Eles estavam enfrentando o Covid, porque a Covid lá, nessa filial, a maioria dos membros foram acometidos de Covid, e só isso não. A criminalidade, tiroteio todos os dias. Então ninguém lá estava indo para a igreja, somente eles dois. E quando eu cheguei na igreja, de fato, pastor, eu vi as cadeiras tudo empilhadas, e só 2 cadeiras aqui na frente, e eles 2 orando. E quando eu cheguei para ele assim, eu falei assim, vem cá. A gente faz culto é para quem? Quem sabe me responder aqui? Para quem que a gente faz culto? Bate. Isso. Acertou. A gente faz culto para Deus. A primeira palavra que eu disse para eles lá, para os 2. A igreja completamente vazia, as cadeiras empilhadas. Eu falei assim, o culto a gente faz para Deus. Pronto. Agora a gente está tendo a oportunidade de provar que a gente faz culto para Deus. Por quê? Porque a gente vai fazer culto de abertura de culto. A gente vai fazer preparação de culto, vamos fazer oração inicial, vamos liberar oportunidade entre a gente, vamos louvar a Deus, vamos pedir dízimo de oferta entre a gente vai trazer a palavra, vai orar no final, vai dar a bênção apostólica, porque a gente está tendo a oportunidade de provar que o culto é para Deus. E eles pararam assim, me olharam. Aí o que foi que a gente fez? Começou a orar dentro da igreja, a orar mesmo, clamar. Para quem passava na rua, parecia que a igreja estava lotada, só tinha nós 3. O culto fazendo eu, Josimar e Denilson. Só nós 3 oportunidades, passando para um para outro. O pessoal de Covid, creia que Deus estava lá e Deus sabe que é verdade. O pessoal de Covid, a gente ia na casa dos outros, entrava dentro do quarto, a pessoa lá acamada, de quarentena, a gente entrava, orava. Tinha casos que a pessoa era curada na hora. E tinha outros que no dia seguinte ligava, eu não tenho mais sintomas nenhum. O povo começou a voltar, mas lembra da criminalidade? Quando o povo começou a voltar, meu pastor Fábio, aí começava o bang e tiroteio. Aí o que os crentes faziam? Se escondiam, não ia para o culto. Mas eu saía do meu bairro e ia para outro bairro. Aí eu comecei a falar, não dá para entender. Eu estou saindo de outro bairro, estou vindo para o culto, e vocês moram aqui no verão, tem que vir, tem que ser valente. E comecei a trazer força, ânimo para o povo. Resumindo, com tiroteio sem tiroteio, com Covid e sem Covid, a igreja lá ficou assim, ó, lotada. E sabe o que é engraçado? É que eu não precisei em momento nenhum pedir, desempilha aquelas cadeiras. Eles, que no passar da caminhada, eles colocaram 4 cadeirinhas, e eu só observei, não disse nada. E aí, pegando fogo, só nós 3, não estava chegando ninguém. Mas eles começaram a desempilhar as cadeiras e colocar todas as cadeiras sem chegar ninguém. Sabe o que é isso? Isso é fé. Porque dentro deles, eles já começaram a entender que Deus ia mandar o povo. Mesmo a igreja ainda vazia. Sabe por quê? Porque eu vou lhe dizer, fazer culto para a igreja cheia é fácil.
estava precisando de uma palavra. Quando pediram lá para assumir o culto de domingo de manhã, o segundo domingo era ceia, chegava de noite, fechava o culto, eu ficava chateado com aquilo. Não, mas que pode, a igreja vazia. Já pensou alguém querendo se matar? Eu vou na igreja hoje. Aí quando a porta fechada, aí nem Jesus me quer. Aí eu falei assim, rapaz, não, vou criar alguma situação aqui, Jesus. Aí quando fazia a ceia de manhã, eu ia abrir a igreja de noite, ficava lá sozinho, saía com o chá pro pessoal, comia alguma coisa, ia para a rodízio, mas na hora do culto eu estava lá de noite sozinho, não precisava o branco nem eu vim, deixa que eu vou só dar plantão, eu chamava disso plantão, ficava lá, e Deus sempre mandava mandava dois, e para mim aquilo era gratificante, porque você não sabe o prejuízo que a igreja tem quando o crente ou o desviado afastado bate na porta e a igreja está fechada. Claro, temos nossos afazeres, mas o máximo que a gente puder deixar a porta aberta, não veio ninguém, mas deixa aberta. Uma hora Deus manda. Glória a Deus. Uma hora. E eu fico, pode perguntar para mim que ela vai dizer quantas vezes o pessoal ia fazer alguma coisa. Não, eu vou para o culto, não precisa de ninguém, eu vou fazer meu plantão. E ficava lá orando, buscando, me envolvendo com Deus. Eu vou lhe dizer, viu? Desculpe. Tinha dias que estava tão gostoso Deus de noite no culto, que quando chegava Deus eu ficava chateado. Quando chegou alguém. Certo! E teve uma vez que o menino se atrapalhou, foi pro culto, achando que a ceia era de noite, a ceia foi de manhã, eu estava no culto. Quando ele chegou, eu falei assim, mas cadê a ceia? Você foi de manhã, não demora nada, você vai ficar aqui que eu vou te orar para você, eu vou lhe dar uma palavra. O menino se acabou de chorar no final do culto, eu e ele, sabe o que ele disse para mim? O nome dele é David. Sabe o que ele disse para mim? Rapaz, parece que Deus hoje desceu do céu, culto só para mim, eu pai. Uma alma é importante, valorize isso. Aleluia. Pense no sacrifício, no esforço que a pessoa teve. E às vezes sabe o que a gente faz? Espero que não seja o caso daqui, mas lá em Salvador tem muito isso. Às vezes uma multidão não vem por causa da chuva que foi, a pessoa sem sabedoria, aí bate, lá em Salvador fala de bater, da palavra dura. Para quem veio? Como é que pode? Está chovendo, ninguém vem, crente açúcar, não sei o que, isso é para quem não veio. Mas para quem veio, que bom que você veio, que bom que você está aqui, o culto vai ser maravilhoso, você não vai perder nada, olha para o seu irmão, você veio. Aleluia, Jesus. Mas tem que fazer isso, porque o Senhor Jesus que ensinou, seja fiel no pouco, porque no muito. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente está cansado do pouco, porque a gente já quer ver o muito. Não, o que Deus me deu, eu vou fazer, dependente de ver muito. Claro, eu não sou hipócrita. Eu quero que sempre venha o quê? Muito. Mas se Jesus mandou pouco, Jesus é você fiel aqui no pouco. Aleluia. Porque tem muito. Glória a Deus. Irmão, não foi só um nem dois cultos, não. Foram vários cultos de domingo, seu lá sozinho, eu e Deus. E Deus sabe disso, e sabe o que? Sabe como é que eu estava? Com o maior prazer do mundo. Então faz, não é para Deus, é para Deus. Que bom, Jesus, perdeu quem não veio, que eu vim para o Senhor, perdeu a festa que eu vim para o Senhor, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, claro que a gente tem que se importar e pedir, Deus me dá sabedoria, estratégia. Mas, Deus, o Senhor me deu, você é fiel no que o Senhor me deu, independente. Não vou abrir mão de mão, é para eu fazer, quem vai ter que fazer é quem? Lá eu sempre falo no ministério, pessoal, o que Deus me deu, ninguém vai precisar fazer, porque o que Ele me deu para fazer, eu vou fazer. Agora também o que Ele não me deu não é para mim fazer, é para outra pessoa fazer. E a gente precisa disso. Eu vou orar pelo Brasil todo, eu vou orar pela América do Sul, mas a palavra que eu vou trazer hoje para a gente é o que o pastor Fábio já pregou no meu lugar. Eu vou trazer uma palavra para vocês da missão local. Que a gente precisa primeiro fazer a nossa missão local. Tá? Pastor Adão, acho que deve ver algumas coisas, pastor Fábio também. Mas lá em Salvador nós temos culto na rua toda quinta-feira também por causa da questão dessa criminalidade. Lá eu estava ali sentado, eu vou contar isso para vocês, não para se aparecer nada disso, só para vocês entenderem o que a gente passa lá. Teve um belo dia que eu subi ali e pedi um almoço com esse negócio de iFood, de motoboy. Aí eu subi para pegar, quando eu voltei, estou vendo uma movimentação estranha. E eu perguntei além do que é, ele me falou assim, Marcos, parece que pegaram alguém roubando aí, você já sabe quando pega alguém roubando o que faz, né? E quando eu fui lá, o já estava quase que desfalecido e o povo já para matar. E eu entrei naquela situação e falei assim, o que foi que aconteceu aí? Aí comecei a conversar com eles. E quando os moradores se aproximavam, aí os traficantes saíram aqui, tratando com grosseria mesmo os moradores. E eu conseguia ficar ali. E conversando com ele, eu falei assim, rapaz, libera o menino. Não já bateu, não já fez. Libera o menino. Não, vai liberar não, pastor. Aí eu conversando ali, batendo papo com paciência, intercedendo Jesus, opera aí. Aí que ligou pro chefão, bateu o papo e resolveu liberar aquele rapaz. E na hora de liberar o rapaz, disse, seu pastor, leve.
Aí tá, peguei ele para levar para a rua para ele ir embora. Aí ele falou assim, pastor, você vai ter que fazer alguma coisa por mim. Eu falei assim, fazer o quê? Já lhe tirei lá da morte. Ele, pastor, mas eu como eu contou, pastor, sangrando todo rasgado. Aonde eu passar por vai ver consolador, vai me bater de novo. Aí eu pensei, eu falei assim, e é verdade, o que ele falou tem sentido. Aí o que foi que eu fiz? Eu trouxe ele para dentro de casa, dei roupa para ele, dei um valor do Uber, dei também um valor a mais para ele fazer alguma coisa, enfim, dei roupa para ele. Aí no final ele bem no olho dele assim e falou assim, olha, você hoje está saindo daqui vivo. Se você vier para cá com espírito de vingança para aqui para a rua, já sabe que você vai se ver comigo, porque a mesma valentia que eu tive de lhe tirar de lá, eu também oro. E não me queira ver orando. Aí ele, não, pastor, eu vou fazer o que é? Porque agora você está morrendo, você está um santinho. Mas depois que você sai, o diabo perturba sua mente e você, vou lá me vingar. Se você vier, vai ter comigo. Aí ele, não, pastor, misericórdia, pastor, o senhor que me livrou, eu não vou. Graças a Deus que eu estou contando, já tem não sei quantos anos, ele nunca mais apareceu lá. Aí nós oramos por ele, mandamos ele embora. Também teve outros casos também, até de marido que é traficante, de ficar batendo na esposa e ir lá também e conversar com o traficante. Ele põe uma na mão e diz assim, rapaz, não tenho medo de você não, porque se você morrer, se você me matar aqui, eu sei para onde eu vou, mas você vai ficar eternamente atribulado, atormentado. Pastor, vou matar o quê? Você está com essa arma na mão. E teve uma outra situação que eu falei para ele, você bateu nela porque ela é mulher, eu quero que você bata no homem, bata em mim que eu sou homem. Pastor, como é que eu vou bater no senhor, pastor? Misericórdia, tu não bata mais na mulher, porque a ideia era dar uma queixa de você. Pastor, me deu a solução melhor, para não é traficante mesmo. Então o que às vezes a igreja está precisando? Valentia. Claro, isso não é de um dia para o outro. Você precisa crescer em Deus, precisa pedir a Deus sabedoria, força, coragem, tirar todo o medo de dentro de você, e Deus vai te usar bastante. Então tem que ser sabe, como valente. E claro, não é o que você já tem aqui, não precisa pedir. Bom testemunho. Porque é nessa hora também que conta, que na hora eles ficam olhando o seu proceder, a forma que você vai, que você vem. E tem situações que alguém vai falar mal de mim, que me defende ao povo errado. Não fale do pastor, não. Imagine, dá para entender esse negócio? Bem, com a palavra de hoje vai ser rápida. A Bíblia diz que um doutor da lei, ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna, para ser salvo? Aí Jesus pergunta para ele, claro, se ele é doutor da lei, Jesus pergunta, você lê? Como é que você entende o que você lê? Vou lhe dizer. E a gente precisa entender o que a gente lê. Porque não é fora não, meu pastor Fábio, tem muita gente dentro da igreja que lê a Bíblia e sabe que ela entende nada. E aí tem que pedir, Espírito Santo me ajude. Porque tem gente que às vezes, pastor, ela não lê Bíblia, não é porque ela não quer, é porque ela já acha que não faz sentido para ela, porque ela lê e não entende. O que ela tem que fazer? Jesus, me ensine. Jesus, eu quero entender a tua palavra. Deus clareia meu olho, ilumina meus olhos, tira a vida dos meus olhos para que eu leia e entenda. E Jesus pergunta para aquele rapaz, você entende como? Aí ele pega e cita os dois mandamentos mais importantes. Ele cita lá o que está escrito em Deuteronômio. Ele diz assim, o que eu entendo, Jesus, é que tem que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu pego aqui minha pastora Dani, o primeiro mandamento. Quer que eu te fale uma coisa? Eu não sei vocês, mas eu vou pregar para mim. Eu estou muito distante desse primeiro mandamento. Meu pastor Fábio, o senhor sabe o que é amar o Senhor com todo entendimento, com toda a força, com toda a alma, de todo o coração, irmão? E tem horas que a gente não está assim não. Tem horas que a gente prioriza outras coisas e deixa as coisas de Deus para o canto. A verdade, eu estou dizendo sem hipocrisia alguma, eu estou dizendo que se um ator, se uma pessoa que contracende, que tem momentos que a gente não busca Deus como deveria buscar, não se aproxima dele como deveria se aproximar. Olha o que Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, essa vai ser acrescentada. E quer que eu te fale uma coisa? E às vezes a gente está buscando o que acrescenta, às vezes a gente está buscando as demais coisas, e o reino de Deus a gente meio que deixa de ladinho. E a gente tem que se esforçar. Deus, eu quero te buscar em primeiro lugar. Aleluia. Eu quero te colocar numa posição que o Senhor nunca deveria ter saído da minha vida. Que posição? De primeiro lugar. E aí ele traz o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele rapaz, ele era doutor, Dani. Ele tinha sabedoria. E o que é que ele faz? Jesus, que é o meu próximo? E o texto diz, ele fala assim como se quisesse se justificar.
como se quisesse sair da responsabilidade. Aí Jesus conta para ele uma parábola, que vocês conhecem essa parábola. Jesus conta para ele uma história. Jesus conta para ele um conto que provavelmente aconteceu ou que não aconteceu. Mas a ideia, a função da parábola é fazer com que a gente entenda. Eu não sei aqui, mas na minha cidade, às vezes a pessoa não entende o que está sendo pregado ou está sendo dito, ou finge que não entende. Aí a gente lá fala assim, aqui deve ser assim, você quer que eu desenhe? Mas não sei se a pastora aqui passa por isso. Tem culto lá que eu prego, estou falando e tal. Parece que a pessoa não escutou, parece que não ouviu. A pessoa faz tudo errado. Mas numa situação que é favorável para ela, ela pega e cita aquilo que eu preguei. Eu falo, gente, estava no culto e eu vi, prestou atenção. É assim, não é? É. Quer dizer, por ser bel prazer, lembra. Mas quando eu vou praticar, não lembra. Aí Jesus conta a parábola, porque tinha um rapaz, um viajante andando, vocês conhecem a história, e quem nunca leu na Bíblia vai lembrar do louvor de Anderson Freire, que você é um espelho, né? Você que canta, um povo aqui que eu sou ruim de cantar, né? Mas o que ele canta antes, o bom samaritano, né? Às vezes ele faz aquela junção, não é isso? Eu fiquei assistindo esse vídeo na hora, um bocado de vez, só para Deus trazer inspiração para mim. Eu assistindo aquele desenho com as perninhas fininhas assim andando, coisa tão engraçadinha. Bem, aí ele conta que está se passando um homem, um viajante, e aí tem salteadores, tem ladrões. O que é que eles fazem? Pega aquele rapaz, bate no rapaz, rouba aquele rapaz e deixa ele semi-morto na rua. E a Bíblia diz que passa um sacerdote. O que é isso? Sacerdote trazendo para hoje um pastor, alguém que pega a demanda do povo e leva para Deus. Está passando um sacerdote, segundo o levita Anderson Freire. A Bíblia não diz, mas segundo o levita Anderson diz que o sacerdote estava com pressa e fingiu que não viu. E eu vou lhe dizer, pessoal, às vezes a nossa pressa a gente não consegue atender alguém como deve atender. Eu lembro que uma vez, foi uma segunda-feira, eu estava querendo ir para o culto das mulheres, estava com a sede de ir para o culto das mulheres. Quem me dera lá o culto das mulheres, até já pegou aqui com vocês, a missionária Carol, ela que me dera lá o grupo de mulheres. E eu estava com vontade, sabe? Uma vontade de ir para o culto das mulheres. Eu saí do trabalho, fui liberado, peguei o carro, saí cortando tudo, parecendo louco, porque aqui meu coração assim queimando. E quando eu passei por um viaduto lá bem alto em Salvador, quando eu passei, que eu olhei para o outro lado, eu vi um rapaz na beira assim da barra de proteção. E quando eu passando de carro rápido, olhando, eu falei assim, um ali quer se suicidar. Eu estendi as mãos de carro e falei assim, Jesus, eu peço a tua visitação, o espírito da morte saia dele agora, em nome de Jesus, seguido. Só que no meu coração soou, isso não foi suficiente. Mas lembra? Eu estava com o quê? Igual que o Anderson Freire pregou, né? Estava com pressa, tinha prioridade, né? Mas faltava amor, essa é a verdade. Encostei o carro e fui lá conversar com ele, creio. Quando eu encostei, não era assim para falar assim, tudo bom? Ô Dani. Ali não tinha a feição humana não, era demônio, ele estava possesso de Deus, o rosto assim bem demoniado mesmo. Ele me virou assim e falou assim, para mim não tem mais jeito, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Uma sabe horrível. E eu olhei para ele assim e falei assim, em primeiro lugar, você não me conhece, você não sabe o que eu sou, você não sabe que quando eu entro numa situação é para mudar a situação. Primeiro você vai me ouvir, depois você vai fazer o que você quiser, mas primeiro me ouça, depois você faz o que você quiser. Porque, vou lhe dizer, pense num rapaz que tem uma lábia, sou eu pedi para Jesus me dar o dom de persuadir, claro, pro lado positivo, persuadir para a fé, porque eu sei que eu prego verdade. Então se eu sei disso, se as pessoas têm dificuldade em crer, Deus me dá esse poder de persuasão. Pronto, foi o que aconteceu. Aí ele pegou, parou assim, baixou a cabeça e eu comecei a falar de Jesus, falando. Eu falei assim, pronto, agora eu vou orar por você, depois você faz o que você quiser. Aí quando eu falei, vou orar por você, aquele rapaz estava coxinho endemoniado, aí ele desmanchou na lágrima, aí ele não estava em pé na barra de proteção, ele sentou no chão mesmo do viaduto, fora da barra, agora já dentro do viaduto. Quando ele sentou, aí eu falei assim, Jesus, obrigado, aqui já foi já.
Já ganhei essa aula. Aí eu passei, sentei com ele também, comecei a orar por ele ali, pronto, me chorou mesmo e tal. E aí desabafou, disse qual foi o problema dele. Aí também chegou uns policiais na hora também que foram acionados, ele terminou de fazer ali o trabalho. O que aconteceu? Aquele rapaz desceu do viaduto e foi embora. E ele não deu cabo da vida dele aqui. A gente precisa ficar atento. E às vezes a nossa pressa, a nossa agonia, a gente não dá atenção como deveria dar. E às vezes é o último momento de ver aquela pessoa. A gente tem que ter cuidado. Eu tenho uma coisa comigo que eu fico triste, porque teve uma moça uma vez lá na rua, que ela falou assim: pastor Marco, eu preciso falar com você, mas de fato, eu estava que nem o Anderson Freire pregou. Estava com o quê? Estava com pressa, tinha prioridade. Porque eu já estava atrasado, Deus sabe, eu estava atrasado para ir para o trabalho. E eu falei para ela assim: ô minha amiga, depois eu falo com você. Aí eu disse assim: ô minha amiga, depois eu falo com você. E fui correndo, porque eu estava atrasado para o trabalho. Eu não estava nem no horário, eu estava atrasado. E fui. Poucos dias, acho que 1 ou 2 dias, pastor, o que aconteceu com aquela moça? Morreu. E eu fiquei, meu Deus, o que ela queria falar comigo, Aí encontrei a filha dela, que é muito minha amiga, Lia. E eu falei assim: Lia, Clara, sua mãe, eu sou triste comigo. Ela, por quê? Eu falei: porque sua mãe disse que queria falar comigo antes de morrer. E eu estava com muita pressa, não dei atenção a ela, fui trabalhar, ela morreu. Aí Lia falou assim: eu sei que minha mãe queria falar com você. E quando ela disse para mim, eu sei o que foi que ela queria falar com você. Eu disse assim: fale o que foi. E ela disse assim: minha mãe queria te falar que um demônio apareceu para ela e disse que não era para ela sair de casa, que no dia que ela saísse, que ia matar ela no meio da rua. Aí ela queria falar com você isso. Eu falei assim: foi mesmo? Foi. E sua mãe morreu aonde? E ela disse: minha mãe morreu na rua. E eu fiquei assim: meu Deus do céu. Mas a gente tem que ter sensibilidade. A gente precisa olhar para a pessoa e não olhar para o nosso olhar, olhar com o olhar de Cristo. Porque às vezes tem alguém do nosso lado que está morrendo, tem alguém do nosso lado que está caindo, está quebrado, está depressivo, e às vezes a gente não enxerga. E às vezes a gente fica: não, isso é chato. Não é não. Porque ao mesmo tempo que a pessoa está ali, daqui a pouco ela não está mais. E como é que a depressão funciona na pessoa? Eu vou lhe dizer como é que é. A pessoa ela fica assim, ela tem vontade e o desejo de se matar, mas uma coisa dela fica perturbando ela para ela não se matar. Da mesma forma que ela tem coragem, meu pastor, de se matar, ela fica com medo. Por quê? Porque o medo é o Deus que provoca para ela não fazer aquilo. O diabo fica: olha, não tem mais jeito para você. E a pessoa fica, rapaz, às vezes a gente fica assim: não deu para entender que aquela pessoa fez isso. Por que aquela pessoa fez isso? Não dá para entender. Ela é uma pessoa tão boa, tão alegre, mas a gente não sabe como está o interior daquela pessoa. Eu já encontrei, foi diversas pessoas, não é poucas não, diversas, pastora, que se a senhora olhar assim, diz que aquela pessoa é a pessoa mais alegre de todo mundo, mas é uma pessoa depressiva e que esconde a depressão naquele sorriso. E quer que eu te fale uma coisa? E às vezes essa pessoa está do nosso lado, a gente não está vendo cegueira espiritual, não está vendo como Jesus vê. A pessoa está depressiva, não quer falar com ninguém, quer ficar preso dentro de um quarto, está abalado. E aqui, ó, aquele sacerdote, ó, finge que não veio. Passa um levita, também, a mesmo sentido. Agora, quando passa um samaritano, pode deixar eles à vontade, viu, que não me atrapalha nem um pouco. Pode deixar, de coração. Lá na igreja a gente tem mais de 20 crianças. Às vezes as crianças ficam para lá e para cá. Eu não me importo nem um pouco, pelo contrário, eu amo todas as crianças. É tudo anjinho. Bem, e quando passa um samaritano, esse olha para aquele rapaz, ele sente compaixão, pega aquele rapaz, cuida da vida. Aí o louvor ajuda, né? Passa azeite, passa ali, porque está escrito na Bíblia. E pega, leva para uma estalagem, o que é isso? Para uma pousada, para um hotel, paga as diárias, ainda disse que se faltar, na volta ele paga o restante. O que aquele rapaz fez? Fez tudo o que poderia fazer por aquele rapaz, e vou lhe dizer. E às vezes tem gente na nossa família, ou tem um vizinho nosso, que a gente não fez tudo o que poderia fazer. Desculpe o que eu vou dizer, que a linguagem é bem alta. Que vai morrer, todos nós um dia vamos. Eu também vou. Mas o que temos que ter no nosso coração, meu pastor Fábio? É a certeza de o que a gente poderia fazer, nós fizemos. Não tem coisa melhor, meu pastor, do que isso aqui, ó.
claro, a gente tem que também verificar os aproveitadores, que também tem muito, a gente tem que verificar também. Aproveitador é uma coisa, necessitado é outra. Jesus pediu para a gente ajudar os necessitados, não foi os aproveitadores, porque tem muita gente, e não é fora não, meu pastor, ó, é dentro, muitos aproveitadores. Aí Jesus conta toda essa história para aquele doutor da lei, para terminar a mensagem agora com vocês. Quando Jesus conta para ele essa parábola, aí Jesus pergunta ao doutor da lei, eu te pergunto, qual desses três foi o próximo? E aquele doutor da lei responde, o samaritano. Ou seja, o que era improvável foi o que ajudou aquele rapaz. Porque na lógica humana, o sacerdote deveria ajudar, ou o levita deveria ajudar, e o samaritano que não deveria ajudar. Mas meu pastor Fábio deve gostar desse texto. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20, o nosso Jesus diz que se a nossa justiça, que os nossos fazeres não exceder, não for além dos publicanos e fariseus, a gente não vai entrar no reino de Deus. O que isso quer dizer? Pessoal, a gente não pode permitir que o mundano tenha obras mais justas do que as nossas. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei muito. Eu ir para a igreja, não roubo, não fumo, não bebo, não faço nada de errado, e na igreja tem gente que faz tudo errado. Já ouviram isso? Já? Eu também ouço. Mas qual é a diferença? É que a pessoa que está aqui dentro, minha pastora, ela está mais perto da salvação e está ouvindo a palavra. Ainda que a pessoa esteja em algum erro, mas ela está ouvindo a palavra em qualquer momento. Ela pode fazer o quê? Sair do erro. E a pessoa que está lá não ouve palavra nenhuma, então é provável que ela continue no erro. E Jesus diz para aquele rapaz, vá e faça a mesma coisa do que aquele samaritano. O que é isso? Cuide, se importe, perca o tempo. Quer que eu te fale uma coisa? A igreja hoje está perdendo muito. Como assim? Vou dar um exemplo simples. Quando eu percebo que um membro não está vindo, ou que ele está escolhendo um culto, o que é que eu devo fazer com ele? Eu devo ligar para ele, eu devo mandar uma mensagem para ele, eu devo tratar ele como uma pessoa que está precisando de ajuda. Por que, pastora? Sem medo de errar. Eu vejo pessoas aqui, meu pastor, que todas as vezes que eu estou aqui, essa pessoa também está aqui. Isso quer dizer que essa pessoa está de que forma firme, está de que forma forte. E o que é que Deus vê você como uma pessoa forte, mesmo com algumas fraquezas? A pessoa é forte porque vem, mas tem uns irmãos que eu só vejo aqui de caju em caju, que é isso, de época em época. Essa pessoa que está precisando de quê? De força. Aí o que o nosso apóstolo Paulo disse, se você quer forte, suporte a fraqueza do... Ao invés de julgar, de condenar, de apontar, aí você liga, ô meu irmão, senti sua falta. Ó, vou ensinar para vocês um negócio que eu faço lá em Salvador e que dá muito certo. Quando o irmão está faltando culto, sabe o que eu faço para ele? Eu ligo e digo assim, irmão, eu senti sua falta. O culto hoje foi maravilhoso, o rapaz só voltou você, que palavra, que oração, o louvor hoje, como é o seu nome? Sibeli hoje estava, menino, parecia que tinha um anjo lá do lado dela, que Sibeli estava no coral celestial, foi vindo o culto. Eita glória. A pessoa que não vê, sabe como ela fica? De água o quê? Na boca. Aí o que ela pensa, rapaz, só porque eu não fui, é para ir. Uma coisa infalível é quando eu ligo e falo assim, ó, meu irmão, não falte culto não, porque com você do meu lado eu me sinto mais forte. É forte. Aí a pessoa fala assim, meu Deus do céu, eu não sou nada, não sou ninguém. O pastor me liga, mas aqui do lado dele ele se sente mais forte. Aí quando você vai no próximo culto, está o irmão aonde? Lá. Porque às vezes a gente não sabe por que o irmão faltou. Às vezes faltou que está com um problema grave, às vezes faltou porque está relaxado mesmo, às vezes faltou porque o diabo secou, o diabo deu sono na hora, o diabo levou visita para casa na hora do culto. É uma perturbação. Tem crente lá na igreja que já me falou que se arrumou todo. Tomara que ninguém já passou por isso aqui, viu? Se arrumou todo para ir para o culto. Na hora de sair, sabe o que fez? Sentou no sofá e aí, ó. O culto termina 9 horas, quando foi 9h01 que acordou, acabou. Demônio. E desculpe, em muitos casos, visita também na hora de culto é demônio para a pessoa não vir para culto. O que é que você deve fazer? Ou minha visita, ou você fica aqui em casa, ou você vai para o culto comigo. Quando eu voltar, eu te dou uma atenção melhor. Tem que ser focado. Filho. Estou com um problema, minha consciência
diabo nem tenta mais tentar com os outros. Porque com dor, sem dor, com doença, sem doença, com o que for. Eu sou servo, sabe onde é que eu estou? No culto. Pense alguém, fominha de culto sou eu. Para pregar, para sentar, para ouvir. E agora que eu estou lá na bateria, vem tragador do pronto. E a gente tem que pedir, Jesus, eu tenho que amar a tua casa, Jesus. Eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Oh, Deus. Porque, meu amigo, eu já tive tantas vitórias dentro do culto e dizer, Deus fala comigo, principalmente em vida financeira, de pocar tudo, gastar tudo, pastor. Dizer assim, Deus, fala comigo no culto, me dá uma resposta. E no final, assim, alguém diz assim, Deus, honra essa pessoa para pagar o cartão. Eu falei assim, Jesus, amém, sou eu. E naquele mês eu consegui pagar o cartão e pagar tudo. E dizer, Deus, hoje me dá uma resposta. E quer que eu te fale uma coisa? É no dia de culto que você não quer vir, que você deve vir. Aleluia. Hoje a missão que eu estou trazendo para vocês é uma missão interna. Para se preocupar com quem já está. Para se preocupar com a sua igreja, se preocupar com a sua família, se preocupar com a sua casa. Porque não adianta muita coisa. Você até ter o desejo que é bom, não é ruim. Você querer viajar e ir para outro lugar. Mas na sua localização, o que é que você está fazendo? Na sua casa. Porque o que adianta muito é você evangelizar tanto fora, mas dentro de casa não evangeliza. No mínimo, com o seu bom comportamento, evangelize. No mínimo. E aí tem que pedir, Jesus me dá sabedoria, Jesus me dá estratégia. E eu vou dizer para vocês, não se assuste não, viu, meu pastor? Vocês sabem qual foi os cultos lá da rua que mais deu gente? Eram os cultos que a gente deu cesta básica. É o culto que a gente dá o olhinho na rua. Porque o próprio Jesus falou isso. Vocês estão me procurando, não é porque vocês querem ser salvos, não. Vocês estão me procurando por causa do pão. É o pão. É bom. Veja, se com Jesus o povo está vendo por causa do pão, imagine eu. Pecador, cego. Aí, bicho. Pense aí. Aí, bicho. E aí quando Viu? você o povo não está nem com fome. Mas é porque acha que é brinde. O povo não está nem com fome. Mas é quando a gente bota aquele panelão de sopa na rua e faz o culto na rua, ou bota aquele boche. Nesses últimos cultos nossos que agora a gente está fazendo, mesmo aqui em Salvador, aqui em São Paulo, Deus deu sabedoria, a gente montou a equipe lá, então o trabalho continuou. Nenhuma quinta parou. E sabe, dessa última leva que a gente está fazendo as quintas na rua, com chuva sem chuva, sabe qual foi o culto que mais deu gente? De um menino que fez aniversário. E eu falei assim, seu aniversário, o menino é popular lá na rua. Sabe o que eu fiz? Olha, próxima quinta eu quero você aqui, porque vamos fechar seu aniversário aqui, vamos fazer um bolo para a rua toda. Aí a moça que trabalha comigo, ela, pastor, o povo vai vir por causa de Jesus. É por causa do bolo. E ela gritando, pastor, o povo é por causa de Jesus. Eu disse, irmão, fique na sua, é por causa do bolo. E ela lá com o bicão, ó. Pastor. Eita, agora. Aí depois eu chamei ela para conversar. Vem cá, vamos fazer um bolo. Mas você acha que a gente vai dar o bolo que horas? Que hora que eu vou dar o bolo? Após o culto. Hã? Após o culto. Meia-noite. Então ela parou, né? Aí depois ela foi vindo, porque a gente tem que pedir, Deus me dá estratégia, Deus me dá ferramenta. Antigamente, porque eu gosto do pastor Fábio. Pai, eu vejo o pastor Fábio, eu vejo eu, mesma coisa. Também o pastor Wellington, mesma coisa. Se puder, faz tudo só, tá nem aí. Quer fazer? Não, deixa que eu faço. E eu fazia isso, pegava as caixas de instrumento que eu pudesse carregar, não chegou ninguém. Aí quando o povo chegava, tá tudo lá. E alguém dizia, pastor, que ajuda, que eu dizia? Não. Aí eu falei assim, não, gente, mudei. Aí eu pego os meninos lá, traficante, usuário. Aí eu pego eles agora. Bora lá na igreja fazer o quê? Me ajudar, vocês são meus obreiros, vamos lá me ajudar. E o menino vai com a boca, pastor, eu estou feliz, pastor, pegando as copas de Jesus. Vai ser meu obreiro, vai ser meu obreiro, vai ser meu obreiro. Minha vida, rapaz, eu quero você obreiro aqui. Imagina você grandão do meu lado, viajando comigo, hein? Ô, glória. Posso falar uma coisa? Às vezes a gente perde. E tem que pedir, Jesus, me dá sabedoria, me dá estratégia, eu preciso avançar, preciso ganhar. Mas claro que é bom, não sou hipócrita, é bom você viajar, você ir para lá e para cá, pregar é bom. Mas que eu te falar uma coisa, faça no seu lugar o que Deus te deu, porque o Jesus o Senhor me deu, você quer, eu vou fazer. Porque foi isso que o Senhor me deu. Eu vou lhe dizer uma coisa, tudo que Deus me deu, eu vou até o fim. Só se alguém lá quiser tomar da outra pessoa, não tem problema também. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar aquela pessoa. Mas aquilo que Deus me dá, eu vou fazer. Independente, lembra do que eu falei no início? Que bom, né? Tem dezenas de pessoas aqui. Mas tenha certeza, se tivesse uma
Sabe de que forma eu pregaria? Do mesmo jeito. O pastor que falou, do mesmo jeito. Lembra que eu falei? Eu abri a igreja lá de plantão. Chegava uma pessoa, você vai embora assim, eu vou pregar para você. Pregava, meu Deus do céu. Deus falando. E quando não ia pedir também, eu ficava lá, só eu, Deus me chama. A gente tem que aproveitar. Aproveitar. Então busque a Deus, se envolva com Deus e peça a Deus, eu quero estratégia. Deus, a gente tem que começar a ter sede. Ó, pega o nome dessas ruas aqui tudo, ó, anota no papel, vai orando pelo nome da rua, nome das casas, de família, vai pegando casa, faz um caderninho, bota na. Olha, quer uma coisa linda que eu faço, pastora? Termino agora para a gente orar. Lá na igreja, às vezes que a gente sente, eu falo assim, Jesus, acho que os crentes nenhum vem hoje, ainda mais tempo que está, Jesus. Sabe o que eu faço? Eu vou para a porta da igreja. Aí começa a chamar o povo. Que eu nunca vi, eu só dou boa noite. E o que eu chamo de abrir portas. Aprendam isso, abrir portas. O que é isso? A pessoa passou, nunca viu. Boa noite. Aí no dia seguinte, boa noite, irmão. Bom descanso para você. Teu sono reparador. Sabe o que é isso? Não, sono reparador é você ter um sono para você revigorar suas forças e amanhã você acordar nova. É disso que eu estava precisando no moço. Pronto, tenha uma boa noite. Aí vai crescendo. Na terceira eu já faço o convite. Ó, vamos pegar um culto aqui, assistir um culto animado, muito bom, para Deus falar com você, para Deus levantar você, te erguer, falar no coração. A pessoa vem, porque ó, o problema é que às vezes a gente vai direto a sede ao pote, e a gente sabe o que é que pode ouvir. Se ele nunca falou comigo, está me chamando para vir para o culto. Então tem que ter paciência e pedir, Deus me dá estratégia, Deus me dá sabedoria, Deus me ajuda a cuidar de pessoas e pronto, e Deus cuida. Sabe o que é o problema? A gente vai levantar para orar agora. Às vezes a gente está esperando o líder fazer aquilo que é para a gente fazer. Aleluia, Deus. Como assim? Às vezes a gente está esperando que o pastor Fábio, pastora Dani faça aquilo que é para a gente fazer. De ligar para alguém, de dizer você faltou o culto, porque não condenando, apontando, não, meu irmão, você se olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença. Rapaz, você está relaxado, você está faltando os cultos, toma vergonha na sua cara, olha a diferença. Agora, meu irmão, você faltou o culto hoje, rapaz, senti sua falta, rapaz, o louvor hoje foi uma bênção, a pregação, a oração, foi Deus na casa. Ô, meu irmão, não pode culto não, olha a diferença. Quando é que você deve falar duro? É quando Deus lhe dá a direção, que aí também vai servir, que tem momentos que tem que ser duro, aí Deus dá a direção para ser duro. Quer ver, nem sempre também a gente tem que ser mole, também tem que dar a direção de quem? De Deus. Qual é a missão de hoje? A missão de hoje não é para falar da América do Sul, não é para falar do Brasil, não é para falar da Europa. A missão de hoje não é para falar da região que aqui é Sudeste, não. A missão de hoje é a missão Aquele samaritano cuidou só daquele homem, para ele foi o suficiente. Talvez eu falando aqui, Deus fez você lembrar de alguém. Que essa pessoa, aos olhos de alguém, pode ser uma pessoa rebelde, pode ser uma pessoa que não está se enquadrando na igreja, não está gostando de alguém, está chateado com alguém. Porque, como é a situação do líder? Tem pessoas lá no meu ministério que me amam do jeito que eu sou. Sabia? Tem pessoas lá no meu ministério que me amam do jeito que eu sou. Mas tem pessoas também que não me suportam pelo jeito que eu sou. Então isso vai de pessoas. O que tem que fazer? Tem que pedir, Deus dá sabedoria, Deus opera. E quando alguém me fala, não vou porque o pastor falou, me olhou. Porque às vezes tem, às vezes o diabo certa pessoa uma vez a ovelha falou lá comigo, pastor, o senhor passando ouviu uma voz aqui dizendo que o senhor não me ama. É demônio, irmã. E a irmã que Deus sabe, a irmã Jane, eu tenho um carinho pela irmã Jane. Ela disse que eu passei, por exemplo, aí sou a irmã Jane, e eu só passei, ela disse que ela ouviu. Seu pastor não te ama. Demônio. Aí às vezes alguém vai ligar para você, não vou porque o pastor tem que estar preparado para isso. Aí o que você faz? Ô irmão, não pensa assim não. Pastor, porque eu vou lhe dizer, eu não sei aqui, mas lá em Salvador, irmão, tem pastores como os daqui, que não é envolvido em escândalo, que é marido de sua esposa, a esposa de seu marido. Lá em Salvador está difícil. Lá em Salvador, pensa, sai da igreja, vai para outra, porque está aquele oba-oba, quando vai ver, é uma igreja com antecedências pecaminosas. Quando vai descobrir é que o pastor hoje está ali com a esposa, mas na verdade a esposa já é o terceiro casamento, que a esposa ele largou, que ele é casado com que era obreira, que agora ele levantou para missionária. Mas ela está séria. Também você sai da terra do pão para uma terra o quê? Pecaminosa. E aí tem que convencer seu irmão, não irmão, calma, não é assim não. Vamos pedir sabedoria a Deus, olha mais pelos pastores, vamos nos ajudar, o pastor está precisando de ajuda. Amém. E não de crítica.
política. E aí você vai ver a coisa crescendo, a coisa melhorando, a coisa aumentando. Hoje a missão é uma missão interna. Na última missão que eu preguei aqui, a senhora lembra qual foi a palavra? Foi Jonas. Para não fugir de pregar. Falei de avião, barco, navio. Mas hoje a missão para você não precisar ir para muito, mas para fazer a missão onde? Glória a Deus. Se coloca aqui para a gente orar. Aleluia, Jesus. Aí, Pedro. Eu tenho certeza que você lembrou de pelo menos uma pessoa. Pedro. O que é que eu te peço? Adote essa pessoa em oração. Adote ela, porque o apóstolo Paulo disse que ele sentia dores de parto até Cristo ser gerado nele. O que isso quer dizer? Até a pessoa se fortalecer e viver o evangelho, é dores que a gente sente, tem que ter paciência, tem que pedir, Deus me dê paciência, me dê sabedoria para ver essa pessoa firme, para ver essa pessoa já orando por outras pessoas. Amém? Amém. Lembrou de alguém? Com certeza você lembrou. Então você vai orar primeiro por essa pessoa que você lembrou. Para Deus fortalecer essa pessoa, para Deus animar essa pessoa, para Deus colocar essa pessoa de pé, para Deus levantar essa pessoa de um jeito ao ponto de ela estar do seu lado, te ajudando a fazer a obra. Amém. Mãozinha no coração, lembrou da pessoa, também lembrou de alguém. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido. Pai, o que é que eu te peço? Que você possa visitar essa pessoa que o Senhor trouxe da nossa mente, no nosso coração. Deus, talvez é alguém problemática, talvez é alguém atribulada, perturbada, é alguém que tira a nossa paz, talvez é alguém que não obedece, talvez é alguém, meu Pai, que está fazendo falta, talvez é alguém que critica, que é murmurador, Pai, mas é tua ovelha e precisa de cuidados. E nesse momento nós unimos a sua fé pedindo, Jesus, olha para essa pessoa que o Senhor trouxe no nosso coração. Oh Deus, mas olha mesmo, Pai, tem gente que faz uma falta terrível, meu Pai, do nosso lado. E eu te peço, Jesus, vai visitando o teu povo. Oh Deus, toma cada vizinho aqui, o da direita, o da esquerda, o da frente, do fundo. Se mora gente em cima, também visita. Meu Deus, eu te peço, toma toda essa região de Jardim Carambé. Oh Deus, eu te peço que o Senhor possa estender as tuas mãos. Toma também a Vila Nova União nas tuas mãos também. Toma Jardim Damasceno. Toma a Vila Terezinha. Ah, Deus, toma mesmo. Oh, maravilhoso Deus, eterno Pai, eu profetizo que toda a zona norte é do Senhor Jesus. Oh meu Deus, vai visitando cada biqueira, meu Pai vai visitando cada família, cada casa, cada lar. Deus, visita a nossa família, Pai. O nosso desejo é ver se cumprindo nossas vidas, que nós em nossa casa serviremos ao Senhor. Oh Deus, se só nossa família congregar, isso aqui vai ficar pequeno. Oh Deus, eu quero a nossa família aqui. Deus, então eu te peço, traz meu pai, traz minha mãe. Você ora pelo seu pai, aí você ora pela sua mãe, você ora pela sua filha, seu filho, seu tio. Você ora, eu sou limitado, mas você sabe quem é sua família. Eu te peço, Jesus, traz esse primo, oh Deus, traz essa prima, traz essa irmã, esse irmão, esse filho, essa filha. Jesus, traz o teu povo nessa noite. Oh meu Pai, mas traz mesmo, Pai. Nós cercamos a nossa família com oração. Oh Deus, cercamos a nossa família com fogo, protegendo, guardando em oração. Oh meu Pai, é alguém que está precisando do agir do Senhor. É alguém que está precisando da tua visitação. É alguém que já tem um tempo que não vem. Oh Deus, e se fala daquele irmão, o culto aqui é sábado, só vem dia de sábado. O culto é quarta, só vem dia de, só vem uma vez na semana. E quem sabe, Deus, tem irmão que só vem na Santa Ceia. Oh Deus, alguns dá para entender que é por questão de trabalho, mas outro porque não vem mesmo. Mas eu te peço, oh Jesus, prepara a igreja mais forte ainda. Levanta a igreja mais forte ainda. Oh Deus, olha a preocupação do rei Uzias. O rei Uzias, quando entrou no reinado, ele se preocupou em fortalecer todo o seu exército. Oh Deus, fortalece esse exército aqui da fonte eterna 2. Oh meu Pai, mas fortalece mesmo. Levanta guerreiros desse ministério. Levanta pessoas que querem avançar. Levanta pessoas com meu Pai soluções. Oh meu Pai, mas levanta mesmo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, dá mais estratégia ao teu povo. Dá sabedoria ao teu povo. Dá visão ao teu povo. Às vezes a solução está bem do nosso lado, a gente não consegue enxergar, mas eu te peço, Jesus, traz clareza. Oh meu Deus, mas traz clareza mesmo. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Jesus. Nós oramos pelo bairro, por nossa família. Agora nós oramos por nós, Deus. Pedindo a tua força, Deus. Pedindo, Pai, que o Senhor possa renovar, Deus. Pai, a tua palavra diz, Deus, que até na velhice darão frutos. Meu Deus, aqui não tem nenhum velho para dizer que está cansado. No caso da mulher, para dizer que está cansada, exausta. E eu te peço, Jesus, revigora a força desse homem. Deus, revigora a força dessa mulher. Porque a tua palavra diz que o teu nome fortalece a pessoa. Oh Deus, então fortalece a tua igreja. Oh meu irmão, é agora que você está recebendo a
céu agora. Aquela mesma alimentação que Elias recebeu, eu recebo agora. Elias comeu, Elias bebeu, e com aquela comida, aquela bebida, Elias andou 40 dias. Oh, meu irmão, grande é a sua caminhada, grande é a sua jornada. Então, come e bebe, come e bebe, come e bebe. Tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer nessa rua. Tem muita coisa para você fazer nessa rua chamada José. Tem muita coisa para você fazer nesse bairro chamado Jardim Carumbé. Tem muita coisa para você fazer na Zona Norte. Tem muita coisa para você fazer na capital São Paulo. Tem muita coisa para você fazer no estado São Paulo. Tem muita coisa para você fazer na região Sudeste. Tem muita coisa para você fazer no país chamado Brasil. Tem muita coisa para você fazer no continente América do Sul. Tem muita coisa para você fazer nesse planeta. É muita coisa, mas espere, Deus me capacita, Deus me levanta cada dia, Deus me capacita, me capacita, me capacita, e Ele vai te capacitar. Se você tiver desejo, Ele vai fazer. Então Deus, eu te peço, levanta o ministério desse homem, oh meu Deus, levanta o ministério dessa mulher, Pai, mas levanta mesmo, Jesus, eu te peço, Deus, reacende, meu Deus, a chama de missão no coração do teu povo, Deus. Reacende, Deus. Reacende, Deus. Reacende, Deus. Reacende, Deus. Reacende, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Reacende, Deus. Reacende, Deus. Olha para mim aqui rapidinho. Só para eu contar algo que vai servir. Eu sei que o horário já estourou, mas só para eu contar algo aqui. E eu passo para eles, porque às vezes as pessoas acham que para a gente foi fácil, é fácil. Não é. Como eu falei, a gente faz muita obra lá na nossa cidade mesmo. Quando a gente veio para São Paulo, fazia só no interior. E aí, debaixo de oração, viemos aqui. E Deus sabe que eu estou falando, que a primeira porta que a gente abriu foi essa daqui, aqui embaixo. Você estava no culto. A primeira porta foi aqui. E aí depois não parou. Hoje você pode, se vocês quiserem, eu te mando a programação da gente. Todos os dias é coisa fazendo. E no dia que tem espaço que não fez, é que a gente não estava em São Paulo, estava em outro estado, passeando, curtindo, turistando, que também a gente merece. Tá? Mas por que eu estou contando isso? Para você entender que depois de a gente orar, abriu a porta na capital, na Zona Norte, paramos não. Deus, o Senhor tem mais. Aí Deus abriu a porta na Zona Oeste. Deus, queremos mais. Deus abriu a porta na Zona Leste. Deus tem mais. Ainda falta a gente ir para o centro, ir para a Zona Sul. A gente também já foi para algumas cidades aqui perto, Osasco. Tem outras também que estão em andamento. Mas isso é em base de quê? De oração. Porque sabe uma coisa? A missão começa na oração. Então você tem um desejo, peça a Deus, eu quero viajar, Deus, eu quero fazer a tua obra, eu quero pregar, evangelizar, ganhar alma. Se você quer, Deus também quer. Mas para isso você precisa fazer aquilo que eu e a Aline tem feito. A gente não parou de fazer o quê? Orar. Orar pelos lugares. Quando o pastor mostrou aí, eu falei assim, meu Deus, sabe a conversação do vídeo? O senhor não mostrou, passou o vídeo? O vídeo é quase 5 minutos, que eu vi 4 minutos e pouco. Só sou uma coisa no meu coração. Sabe o que, pastor? O que é que eu estou passando? Só isso que eu sou. Todo vida só sou isso. O que é? Esse vídeo é para meter vergonha, gente, aqui. Para você ver o que crente passa, o que a gente está passando. Comparando o que o povo está passando. O que é que você está passando? O que é que eu estou passando? Não. Vocês podem aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Meu coração está totalmente bem. Deus abençoe a todo mundo. Benjamin, quando era menorzinho, me dava mais ibope. Agora que cresceu, não quer nem mais contar comigo direito. Misericórdia. Toda glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, igreja.